Meus irmãos, como uma celebração, como vocês bem sabem, durante todo esse mês de junho nós teremos a visita de alguns irmãos nossos, alguns que são conhecidos da casa, outros que vêm comemorar conosco, celebrar e compartilhar a palavra do Senhor. E nessa noite nós temos a presença do nosso querido irmão, reverendo Ricardo Fukusawa, presidente do presbitério do Alto Tietê, e ele não veio sozinho. Gostaria de chamar o reverendo aqui na frente para que a gente possa orar por ele, nesse momento que antecede a pregação da palavra. Ele está aqui com a sua esposa, Carol, seus filhos, Ricardo e Mariana. Onde eles estão? Sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. Recebam esses irmãos com todo o carinho que eu sei que vocês têm. Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos. Reverendo, vamos orar pelo Senhor nesse momento. Feche seus olhos, vamos orar. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso, toda a glória seja dada somente a Ti, ó Pai. Estamos felizes com a graça que o Senhor tem derramado sobre a nossa igreja. E nesse momento, ó Deus, em especial, ouviremos a Tua palavra, Senhor, através da instrumentalidade do Teu servo. Rogamos que o Senhor nos prepare, Deus, o coração, para que possamos receber a boa semente do Evangelho, e seja com o nosso irmão também, ó Pai, para que ele, como pregador da Tua palavra, escolhido por Ti, ó Deus, para fazer o Teu nome conhecido, possa, de maneira fiel, compartilhar conosco aquilo que o Senhor já tem falado com ele pessoalmente. Essa é a nossa oração, mais uma vez, gratos pelo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, muito boa noite a todos. Primeiramente, eu quero deixar registrado, meus irmãos e irmãs, minha grande alegria por estar aqui, eu e minha família, nesta celebração de 50 anos da Igreja Presbiteriana Unida de Suzano, da sua organização. Eu fico muito contente porque eu falo uma igreja que tem sido um luminar para a nossa região, Presbitério Alto Tietê. Prova disso é o trabalho manifesto pelas igrejas que foram plantadas pela IPUS durante esses 50 anos. Falo da Igreja de Suzano, da terceira igreja de Suzano, da quarta igreja de Suzano, da quinta igreja de Suzano e também da sexta, que nós chamamos de Jundiapeba. Mas eu sei que é filha amada desta igreja, e isso mostra que o amor desta igreja transporta-se para as fronteiras de outros municípios, e eu louvo a Deus pela vida desta igreja. Parabéns pelos seus 50 anos de organização. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, no capítulo 20, verso 1 a 18, o título desse sermão é: A providência de Deus estende-se a toda a humanidade. A providência de Deus estende-se, sim, a toda a humanidade. Mais do que nunca, meus irmãos, nós vivemos numa geração que precisa ouvir isso de claro e bom tom pela Igreja de Jesus Cristo, e nós faremos isso hoje expondo este texto, Gênesis capítulo 20, verso 1 a 18. A providência de Deus estende-se, sim, a toda a humanidade. Diz a palavra do nosso Deus: Partindo Abrão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: Ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: Vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: É minha irmã? E ela também me disse: Ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: Bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí eu ter impedido eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados.
Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isto que fizeste? Em que pequei contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se pode fazer. Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela de fato também é minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás, em todo lugar em que entrarmos, dirás ao meu respeito, ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara, sua mulher. E a Sara disse: dei 1000 siclos de prata a teu irmão, será isso compensação por tudo quanto cedeu contigo. E perante todas estás justificada. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque e sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Meus irmãos e irmãs, nós todos aqui estamos para ouvir mais acerca de Deus. E esse texto que nós acabamos de ler nos oferece muito acerca da grandeza do nosso Deus. Nós poderíamos aqui dissertar sobre os seus atributos. Nós vemos a justiça de Deus, nós vemos Deus tratando as nações e as julgando como juiz de toda a terra. Nós vemos a misericórdia de Deus, onde Deus poderia simplesmente fulminar as pessoas, Ele ainda estabelece um diálogo. Nós vemos, de fato, muitos atributos do Senhor aqui sendo expostos, mas nós também vemos um elemento que é importantíssimo pensarmos esta noite, que é sobre o governo e a direção de Deus sobre todas as coisas, sobre todos os atos humanos, o que nós entendemos ser a providência de Deus. Nesse texto nós vemos ela brilhando aqui, a providência do Senhor manifesta, é sobre isso que eu quero falar com vocês esta noite. Esta é a palavra de Deus para nós hoje, e a minha oração é que cada um de nós saia daqui conhecendo um pouco mais da palavra do Senhor. Hoje eu vou discorrer sobre 3 elementos, 3 cabeçalhos, por assim dizer, 3 títulos que se apresentam aqui, 3 ensinamentos. Primeiro, a providência de Deus alcança todos, inclusive os ímpios. Isso precisa, como eu disse, ser enfatizado. Segundo, a providência de Deus não nos torna imunes ao pecado. O fato de nós conhecermos a Deus não nos torna imunes a pecar e precisamos tomar cuidado com isso. E terceiro, a providência de Deus está associada à redenção. A providência de Deus, embora seja algo maravilhoso, que é a direção e o governo de Deus, isso não deve ser entendido como algo estanque, algo como fim em si mesmo, está associado à redenção dos santos de Deus. Então, acompanhe comigo o entendimento desse texto. Primeiro, a providência de Deus alcança a todos, inclusive os ímpios. Eu tenho uma pergunta. Deus é limitado? Deus é limitado? Meus irmãos e irmãs, pessoas do passado responderiam que sim. Na Bíblia nós temos um exemplo, por exemplo, os filisteus. Lembre-se dos contemporâneos de Eli, Hofni e Finéias, Eli sendo sacerdote, Hofni e Finéias seus filhos. Em determinado momento os filisteus desafiam o exército de Israel. E então o exército de Israel, infelizmente, acaba perdendo. E na mentalidade daquelas pessoas, Deus era limitado à geografia. Então, se os filisteus venciam os exércitos de Israel, isso significava que o Deus dos filisteus, na época Dagon, era mais forte que o Deus de Israel. Então, eles entendiam que isso justificava eles levarem o Deus de Israel aprisionado para o templo de Dagon. E o fizeram mesmo, está lá em 1 Samuel, no capítulo 4. Mas qual não foi a surpresa deles? Porque no dia seguinte, Dagon estava prostrado diante da arca de Deus. Levantaram Dagon, deixaram ele onde estava novamente. E depois, no dia seguinte, Dagon não apenas estava prostrado, mas sua cabeça estava cortada, assim como seus membros, mostrando que o poder pertence a Deus. E aquilo deu um tipo de tilt teológico, porque não fazia sentido para aquelas pessoas. Afinal de contas, não era assim o script teológico deles. O Deus daquela região é daquela região, mas não acontecia com o Deus de Israel.
O Deus de Israel não estava limitado à geografia, porque Deus de Israel estabelecia o seu poder e fronteira sobre todo o cosmos e sobre todo o universo. As nossas escrituras mostram que Deus não é limitado geograficamente. É importante ser dito isso hoje, porque algumas pessoas, meus irmãos e irmãs, respondem que sim, Deus é limitado, mas não a geografia. Nós vemos o nosso século extremamente estridente em dizer e impor limites a Deus. Nós vemos, por exemplo, o movimento abortista do nosso século, que está tentando transformar isso em leis. E algumas pessoas dizem e querem que nós engolamos esse argumento, onde elas dizem: o corpo é meu, eu faço o que quiser com o meu corpo. Essas pessoas estão simplesmente dizendo que Deus tem limites. E o limite é aqui, o meu corpo. Essas pessoas esquecem que o corpo pertence não a elas, pertence a Deus. Prova disso é que no dia do juízo final, o Senhor as convocará do pó da cinza, os seus corpos, porque são corpos que pertencem ao Senhor, e darão conta de cada pensamento, palavra e atos. O seu corpo, o meu corpo, o corpo dessas pessoas pertence a Deus, que deu, e com certeza nós todos prestaremos contas daquilo que estamos fazendo com o nosso corpo. Por isso, meus irmãos e irmãs, é importante dizermos esta noite que, embora essas pessoas se recusem a acreditar nisso, que a providência de Deus, sim, atinge os ímpios e toda a humanidade. Principalmente os ímpios precisam ver isso. Eles não estão imunes ao poder de Deus, o nosso Criador e sustentador de tudo aquilo que nós entendemos ser a realidade. Para entendermos melhor esse texto, meus irmãos e irmãs, é importante nós também lembrarmos que tem dois tipos de destinatários aqui. Há duas pessoas que estão recebendo esta informação. E é importante para esses dois auditórios. O primeiro são os israelitas com os quais Moisés estava se comunicando. Lembremos que nós estamos falando do Pentateuco. O Pentateuco foi escrito por Moisés, e quando Moisés estava escrevendo em trânsito do Egito para Canaã, obviamente ele tinha os israelitas como aquelas pessoas com as quais ele estava comunicando verdade. Nós conseguimos imaginar aquelas pessoas no frio do deserto, se aquecendo em algum lugar, ou no trânsito durante o dia, cuidando-se para não se queimar. Eram essas pessoas que Moisés imediatamente estava escrevendo. Esse seria o primeiro sujeito aqui do texto. O segundo, meus irmãos, e mais importante, é a igreja do Senhor, que somos nós. O que foi escrito aqui foi escrito para nós. Tudo que está estabelecido aqui, embora na sua construção estivesse se destinando àqueles israelitas, são verdades eternas para nós, conforme Paulo expressa isso bem em 1 Coríntios, no capítulo 10, que tudo que foi escrito foi para você e para mim, para nós chegarmos no céu como o Senhor bem quer por meio de Jesus Cristo. Vamos considerar, então, agora, munidos desses conceitos, o contexto que estava acontecendo aqui para entender bem. Então, eu retorno à leitura que você deixou aberto, nos versículos 1 e 2. Partindo Abrão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur, e morou em Gerar. Disse Abrão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Uma informação importante: Abraão morou em Gerar, na terra de Canaã. Você que lê o livro de Gênesis sabe que, por um bom tempo, ele ficou nos carvalhais de Manre, mas como a agricultura daquela região era sazonal, por vezes tinha fertilidade de um lado, às vezes do outro, então eles tinham que remanejar os rebanhos para que a população que vivia dessa pecuária e da agricultura local não morresse de fome. Então, Abraão teve que se deslocar para o reinado de Abimeleque. Isso mostra que não era uma terra neutra onde Abraão estava. Ele estava transitando por lugares onde tinham outros governantes. Antes era Manre e agora é Abimeleque. Nós não sabemos exatamente quanto tempo Abraão fica aqui. O tempo suficiente para perceberem que estava acontecendo alguma coisa errada com as mulheres de Abimeleque que não conseguiam mais engravidar. Então aquilo os deixou preocupados, mas não há como saber exatamente. Mas o texto aqui quer que nós reparemos nesta personagem que é o rei Abimeleque. Ele é muito bem construído nesse texto, porque o Senhor quer que nós aprendamos algo precioso aqui. Primeiro, note as suas principais características, de muitas eu destaco duas. Ele era rico.
Abimeleque era um rei rico, tanto é que aquilo que ele paga para Abraão por todo constrangimento com Sara é muito dinheiro, é muita coisa. 1000 ciclos de prata era muita coisa naquela época, ainda continua sendo. Então ele era um homem de muitas posses. E ele também era licencioso. Ele era um homem cujos seus desejos exigiam que ele tivesse mais de uma mulher. Ele tinha um harém, e ele então traz Sara para compor o seu harém. Por isso, meus irmãos e irmãs, é interessante perceber que nós recebemos muita informação de um personagem, mas esse personagem não é crente. Ele não faz parte do pacto. Ele é um ímpio. Abimeleque é um homem ímpio. Mas Deus conhece os pensamentos do ímpio, Deus conhece os passos do ímpio, o seu coração e tudo aquilo que ele engendra dentro de si mesmo. Nenhuma pessoa está longe do olhar de Deus, inclusive os ímpios, mesmo que eles digam que não reconhecem a Deus. E então, o que Deus faz com os ímpios? Aqui há uma comunicação importante de Moisés para os israelitas e com certeza para nós também. Deus julga os ímpios. E nós vemos então que logo em seguida, Deus passa a julgar a Abimeleque. Deus traz Abimeleque para o seu próprio tribunal, onde ele julga. E Deus julga os ímpios sob quais parâmetros? Quais são os critérios que Deus irá julgar todas as pessoas? Pela sua lei, pela sua palavra. Abimeleque, preste contas, porque você quebrou o 7º mandamento. Chama-se não adulterarás. Abimeleque não era judeu, mas mesmo assim ele estava subordinado, como toda pessoa que respira nessa terra está subordinada à lei de Deus, desde os aborígenes da Austrália até os Yanomamis do Brasil. Não há ser no mundo, no universo, que não esteja sob a lei de Deus, e Deus cobra essas pessoas para que se subordinem à sua lei. E com Abimeleque não foi diferente. Venha prestar contas, porque você quebrou o 7º mandamento. E qual que é a sentença para aqueles que desobedecem à lei de Deus? Uma só, a morte. Era antes e ainda o é. A palavra de Deus reivindica ser obedecida. Se nós não obedecermos, a morte é o resultado final. Então o Senhor traz Abimeleque como ímpio, o julga de acordo com a sua lei e o sentencia a pena capital. Mas o nosso Deus é misericordioso. Então ele permite que Abimeleque fale sobre a si, e Abimeleque se defende. Fez de forma induzida. E Deus, que conhece os corações, aqui o atributo de Deus, a sua onisciência, ele sabe que isso é fato, que Abimeleque fez de forma induzida, e então dá uma chance para Abimeleque, a grande misericórdia de Deus, e Abimeleque então tem a oportunidade de se retratar e desfazer todo aquele embrolho. Mas algo que precisa ser destacado nesse texto, e o Senhor quer que seja destacado, é o seu papel de juiz sobre toda a terra. Deus é o juiz e julga todas as pessoas em todo o tempo. Não apenas no último dia, mas mesmo hoje o Senhor olha para os nossos corações e mente e nos avalia como seus filhos que nós somos. Nós não podemos pensar que estamos em stand-by, em modo de espera, vivendo como queremos e só no final prestamos contas. Tudo aquilo que o homem plantar, isso o Senhor fará que colha. O Senhor estabelece as fronteiras das nossas pisadas e não nos permitirá ir além de onde Ele deseja. Deus julgou assim os contemporâneos de Noé, levando aqueles homens à sentença de morte, matando todos aqueles, porque eles tinham atingido a medida da injustiça que reivindicava que o Senhor intervisse. Da mesma forma como o Senhor também julgou os contemporâneos de Ló, matando aqueles homens de Sodoma e Gomorra. Da mesma forma como Deus julgou até mesmo o seu próprio povo, os expulsando de Canaã, porque estavam adorando outros deuses. E aí nós vemos os exílios de Judá e os exílios de Israel, porque o Senhor julga o mundo em todo o tempo. O nosso Deus está ativo. Ele não é apenas um Deus do futuro, que no final iremos prestar contas, mas Deus julga as nações hoje, Deus julga as pessoas hoje, Deus trata com cada um de nós hoje. Consideremos, meus irmãos, como isso era importante para aqueles israelitas que iam ocupar a terra de Canaã. Eles sabiam que estavam indo lá, lidando com pessoas poderosas, como Abimeleque,
corporifica ou representa bem um ocupante de Canaã, um homem poderoso, uma pessoa rica, licenciosa, mas esses povos tinham sido, por Deus, condenados e sentenciados a serem expulsos da terra pelo povo de Deus. E esses homens, eles percebem que, embora estivessem lidando com entes poderosos, como reis, como Abimeleque, o Senhor era com eles para impetrar a justiça, porque o nosso Deus é justo, e Ele se importa com a justiça. Por isso, meus irmãos, nesse texto que trata sobre a providência, mais do que também a providência, acompanha-se o ethos de Deus, o seu caráter, quem Ele é e como Ele se importa com a justiça. Deus se apresenta como juiz de toda a terra. Seu julgamento é coerente, é justo, seu julgamento contém a misericórdia. Deus, Ele tem todos os atributos de um grande juiz, porque Ele é o grande juiz. Isto é assim no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. Agora, como nós estamos tratando da providência, é preciso olhar um texto em específico que a abrilhanta muito mais com uma grande pérola aqui, e é o versículo número 6, por favor. Eu retorno à leitura. Está escrito assim: respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isto. Daí eu ter impedido eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasses. Aqui há uma informação extremamente grave. Deus impediu Abimeleque de pecar. Isso quer dizer que Deus, Ele decide até onde as pessoas podem ir. As pessoas não têm uma autonomia, uma pretensa autonomia de fazer o que querem, ser dono dos seus narizes. O Senhor marca as fronteiras destas pessoas. E Abimeleque, ele foi impedido de consumar o casamento com Sara. Note que todos os passos foram dados para que Sara entrasse no harém de Abimeleque. Todos os passos foram feitos. Abimeleque foi, conversou com Abraão, estava tudo bem. Abimeleque foi, conversou com Sara, tudo tranquilo, eles iam casar. A data já estava praticamente marcada. Entretanto, o Senhor aparece para Abimeleque e diz que esta mulher tem marido. Aquilo chocou Abimeleque, porque ele estava fazendo tudo de acordo com a sinceridade de seu coração. Mas o bom Deus, o Deus, não permitiu então que ele pecasse. Por isso, meus irmãos e irmãs, isto é uma informação interessantíssima. O Senhor, Ele permite que as pessoas vão até algum momento. Em determinado momento, onde os seus propósitos não podem ser melindrados pela humanidade, o Senhor restringe as ações e os pecados das pessoas. Como é que Deus impediu Abimeleque de pecar? Como é que Ele fez isso? Com a sua providência. Talvez adiamento de casamento, talvez a dor de barriga de algum padrinho, talvez alguma madrinha perdeu um ônibus. Nós não sabemos, não temos as informações ao certo, mas as circunstâncias foram movidas pela providência de Deus, onde Deus disse a Abimeleque: não irá fazer isso, eu não permitirei. Deus governa todas as pessoas, meus irmãos e irmãs, estejamos conscientes disso ou não. Deus governa e limita os atos até mesmo de entes espirituais. E nós sabemos disso, deixe-me relembrar. Lembre-se, por exemplo, da história de Jó, onde Satanás, para poder fazer alguma coisa contra Jó, precisava da licença de Deus, né? Precisava que Deus permitisse. Da mesma maneira, mesmo os demônios, quando o nosso Senhor Jesus Cristo encarnou-se para salvar-nos como nosso Redentor, eles estavam limitados à pessoa do Filho de Deus. Lembre-se do Gadareno. Quando Jesus Cristo expulsa aqueles demônios, eles dizem: olha, permita que a gente vá para os porcos. Mesmo os entes espirituais estão subordinados à providência de Deus. Deus limita o mal. Deus limita as pessoas de uma maneira que nós não sabemos. A providência está acontecendo agora, onde uns estão aqui e outros não. Isto é importante para que nós temamos a Deus, para que nós tenhamos medo do Senhor no que tange a sua santidade e poderio, porque o nosso Deus é grande. Talvez alguém pergunte: puxa, por que Deus não limitou Moisés a não pecar, a não bater na rocha, para não entrar em Canaã? Por que Deus não proibiu Davi de cometer o pecado com Betseba?
Ora, meus irmãos e irmãs, não nos cabe colocar sob julgamento a providência do Senhor. Os caminhos do Senhor são mais altos do que o nosso, Ele trata cada um conforme Ele quer. Deus, Ele é um Deus justo e santo. Como Tiago bem nos lembra, Ele não é responsável pelas ações das pessoas. Nós, como presbiterianos, sabemos que, de um lado, nós temos os decretos eternos de Deus, bem como a sua providência que ocorre agora. Mas, paralelamente, tem a responsabilidade humana, onde cada agente, cada pessoa aqui é responsável pelas suas ações, muito embora não podemos fazer nada que o Senhor não já saiba e deu a sua anuência que fizéssemos. Quero ressaltar isso, meus irmãos e irmãs, porque nós precisamos ter um sentimento correto acerca do governo e da direção de Deus, da providência. Temos visto no Brasil muitos crimes tristes, muitos latrocínios, pessoas assassinando outras pessoas. Cada vez mais com esta mídia ostensiva nós somos informados disso. Mas todas as vezes que nós vemos uma pessoa cometendo esses assassinatos, esses crimes terríveis, o sentimento correto seria nós agradecermos a Deus pela misericórdia do Senhor na nossa vida. Porque aquele homem, aquela mulher que cometeu tamanhas crueldades, poderia ser você e poderia ser eu, porque nós somos feitos do mesmo material. Nós não chegamos até esse ponto porque o Senhor colocou a sua mão sobre as nossas cabeças e disse, não, você não irá até este ponto. Se nós estamos aqui é porque nosso Deus tem tido misericórdia de nós. A providência de Deus nos emociona, porque, meus irmãos e irmãs, se o Senhor te retirar a sua graça de nós seremos capazes das coisas mais terríveis que podemos imaginar. Se nós estamos aqui esta noite, é porque a providência de Deus tem guardado-nos e tem nos preservado para Ele mesmos. Isso é momento de nos emocionarmos, de levantarmos as nossas mãos aos céus e agradecer pela sua graça. Meus irmãos, nós vimos então que a providência de Deus, ela atinge a todos, principalmente os ímpios, na questão do julgamento. Isso, como eu disse, precisa ser ressaltado por causa da época que nós vivemos. Mas há uma outra verdade que pulsa sobre a providência de Deus nesse texto. A providência de Deus não nos torna imunes ao pecado. Infelizmente, o nosso pai da fé, Abraão, ele não apresenta aqui no texto um comportamento que nos deixe orgulhosos. Abraão, ele comete alguns deslizes. Primeiro, Abraão julga mal. Veja só a desculpa de Abraão, retorna a leitura no verso 11. Respondeu Abraão, eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Meus irmãos e irmãs, o primeiro erro de Abraão aqui foi que ele julgou mal. Aquelas pessoas temiam a Deus. Veja que no texto mostra isso. Primeiro a figura de Abimeleque. Meus irmãos, Deus apareceu em sonho e Abimeleque automaticamente disse, Senhor, não, eu fiz da sinceridade do meu coração. Ele se excusa, ele se desculpa, ele trata com humildade diante de Deus, ele não se arvora, ele não se agiganta, ele não tenta rivalizar, bater boca, ele sabe que está tratando com o Senhor do universo, ele teme a Deus, ele tem um certo temor a Deus. Não apenas isso, ao despertar do sono, ele convoca os seus servos, aqueles seus administradores, perturbado por aquela informação que recebera do Senhor, ele comunica aos seus servos, e o que os servos fazem? Desdenham, dão risada? Eles temem também. Então Abraão julgou mal, aquelas pessoas temiam a Deus. Com certeza não temiam a Deus com o nível de informação que Abraão tinha, mas aquelas pessoas ficaram muito assustadas com o que estava acontecendo. Abraão julgou mal aquelas pessoas. Segundo o erro de Abraão, ele foi propositadamente ambíguo, beirando ao cinismo. Veja no verso 12 e 13 que eu torno a ler. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai, e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez errante na casa de meu pai, eu disse a ela, esse favor me farás, em todo lugar em que entrarmos dirás a meu respeito, ele é meu irmão. Meus irmãos, nós que lemos o texto todos no início, nós estamos totalmente persuadidos que o estatuto de casamento no texto é colocado em desnível à irmandade. O narrador já começa nos informando, Abraão foi com a sua mulher, Sara. Deus considera
Sara, o estatuto de mulher muito superior à ideia de irmã, que nem é trazido ao argumento. Deus diz a Abimeleque: você pegou a esposa de outro homem. Mas Abraão, ele de forma astuta, de forma ambígua, propositalmente ambígua, fez um trato com sua esposa, e então ele acaba promovendo essa situação terrível. Abraão, portanto, meus irmãos, cometeu esses 2 erros nesse texto. Ele era um pecador, ele cometeu 2 erros. E isso é importante nós percebermos, para nós não romantizarmos demais aqueles que pertencem ao pacto, como nosso pai Abraão. E os israelitas também, que estavam indo para Canaã, os primeiros destinatários, precisavam saber que a lei de Deus esperava que eles vivessem à altura da palavra do Senhor, e que eles não seriam tratados de forma diferente do que os ímpios estavam sendo tratados. Então, eles que colocassem, como dizem hoje, as suas barbas de molho, eles precisavam estar atentos com o seu procedimento. Eles não eram imunes ao pecado. Isso é importante dizer, que o Senhor tem tido misericórdia conosco e tem nos revelado a sua palavra. Mas isso também é responsabilidade. Há muito que é dado, muito lhe será pedido. Então, nós não podemos achar que simplesmente somos beneficiados e que o Senhor não nos cobrará a luz que está nos dando para iluminar o nosso caminho. A quem é dado mais luz também será exigido no seu procedimento. Aqueles israelitas também precisavam temer a Deus. E Abimeleque, meus irmãos, ao contrário de Abraão, ele agiu melhor que Abraão. Abimeleque temeu a Deus, o texto fala sobre isso. Abimeleque confrontou o pecado. Abimeleque restituiu toda aquela situação de forma até generosa. Abimeleque teve uma atitude moral superior ao nosso pai Abraão. Portanto, meus irmãos, é importante notarmos que conhecer a Deus, ver e conhecer, que eu digo, conhecer os seus atributos, conhecer da pessoa de Deus, não nos isenta de fazermos más avaliações, de julgarmos maus, não nos isenta de agirmos com cinismo por vezes. Não nos isenta, e nós precisamos tomar cuidado, assim como outros pecados. Eu estou citando esses 2 porque foram esses 2 que estão no texto, mas os irmãos e irmãs têm imaginação, sabe que nós temos uma quantidade enorme de pecados que podemos cometer, mas Deus entende que nos deu a sua luz e reivindica que nós hajamos com cuidado. Ele não está com os olhos fechados no procedimento dos seus santos. Abraão é mostrado a nós como uma pessoa com falhas, para que nós sejamos advertidos que nós temos falhas e precisamos tratá-las junto à luz da palavra de Deus. Então, a providência de Deus não nos deixa imune ao pecado. Nós vimos então que a providência de Deus estende-se a todos, inclusive aos ímpios, que a providência de Deus não nos deixa imune ao pecado. E há uma terceira e última lição nesse texto que eu não posso deixar de mencionar, é que a providência de Deus está associada à redenção. A providência de Deus é algo grandioso, mas ela não é algo estanque, ela está associada à redenção. E nós devemos lembrar que a providência de Deus é o governo e a direção do Senhor sobre todos os atos de todas as pessoas. E neste texto há algo inaugural nesse texto. É a primeira vez na Bíblia que a palavra profeta aparece. A palavra profeta, que geralmente nós, quando pensamos e falamos profeta, por vezes podem vir alguns adjetivos, como uma figura austera, rígida, severa, como a figura de João Batista, um homem que andava sem se preocupar muito com os seus trajes, pelo deserto, com uma dieta bastante rígida, gafanhoto e mal silvestre. Às vezes nós pensamos em profeta como alguém solidário à dor, ao sofrimento, como Jeremias, que acompanhou a decadência de Jerusalém antes de ser levada cativa por Babilônia. Mas a figura de profeta, nesse texto, aparece com alguém falho, com alguém como Abraão, abertamente falho. E isto é interessante para mostrar que, embora nós tenhamos falhas e sejamos falhos, há uma grande diferença entre nós e os ímpios. Nós fazemos parte do pacto com Deus, os ímpios não. No caso, nesse texto, nós vemos Abraão representando os pactuantes, aqueles que têm pacto com Deus. Dissemos que Abimeleque agiu melhor. De fato, ele agiu melhor que Abraão naquele momento. Abraão não era um homem perfeito.
embora o Senhor tenha aparecido para ele e dito, ser perfeito, anda na minha presença e ser perfeito, no capítulo 18, nós estamos no capítulo 20. Abraão não era um homem perfeito, ele buscava a perfeição, que é onde nós estamos. Nós também não somos perfeitos, mas buscamos a perfeição. E tem mais, juntamente com isso, como o nosso pai Abraão, primeiro a ser chamado de profeta, com todas as nossas falhas, é a sua oração que o Senhor vai ouvir, é a minha oração, é a nossa oração. Pode ser que exista um ímpio que tenha atitudes melhores do que nós, moralmente falando, mas há uma grande diferença. O sangue do Cordeiro de Deus alcançou você e a mim, e não ao ímpio. E ainda que possamos não ser moralmente melhor que alguma pessoa lá fora, estar lá fora faz toda a diferença para eles. Nós estamos aqui dentro. Nós fomos alcançados pela graça do Senhor. E o Senhor está interessado nas nossas orações. Embora você e eu sejamos pessoas imperfeitas, não muito melhores que muitas pessoas, foi o Senhor que quis salvar a você e a mim, a fim de que fôssemos instrumentos da sua graça para este mundo em queda. Foi o Senhor que nos escolheu para orar e interceder a despeito das nossas dificuldades. Portanto, nós precisamos entender aqui, neste episódio, que o Senhor está interessado em que nós ocupemos os nossos lugares de pactuantes e nos coloquemos em suas mãos como os instrumentos dele para este mundo em dor. Você precisa orar. Mesmo com você, com todas as suas dificuldades, o Senhor aguarda os seus joelhos dobrados, intercedendo por aquele parente que você sabe que abandonou a igreja e precisa de ajuda. Aquele seu colega da universidade, mas ninguém irá falar de Jesus se não for você, jovem cristão, a colocar a mão sobre o seu ombro e dizer que Jesus Cristo é a única salvação. Mas ninguém poderá chegar àquele ambiente da fábrica, indústria onde você trabalha, senão você, aquele operário, e dizer àquela pessoa que precisa ouvir e está em trevas que Jesus Cristo é a luz que pode iluminar a sua vida. O Senhor lhe colocou nesses ambientes, não para você prosperar simplesmente, mas para que você seja um instrumento que Ele formou para que você o seja, pela sua bendita providência. Portanto, meus irmãos e irmãs, o fato de Abraão não ser perfeito, nos mostra e se identifica conosco. Somos pactuantes, não somos perfeitos, mas estamos buscando a perfeição. Abraão teve um mau momento aqui, assim como nós teremos maus momentos também na nossa vida, vez por outra. Mas não significa que não estejamos na graça do Senhor, que o Senhor não nos perdoará e não nos usará como redimidos que somos. Por isso, meus irmãos, é importante ver que há uma lição importante aqui sobre a não idealização que às vezes nós fazemos. Nós não podemos nos auto-idealizar demais, imaginando-nos como cristãos, colocarmos-nos num pedestal. Nós iremos falhar, fracassar. Sempre será um acidente, mas isso irá ocorrer. O seu irmão, sua irmã, irá errar, fracassar em algum momento, sempre será um acidente. A tua igreja, ela não é perfeita, eu gosto de dizer isso. Se você um dia encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, você vai estragar ela, porque você não é perfeito. E você precisa amar esta igreja, ajudar esta igreja a ser melhor, e não simplesmente apontar defeitos, porque não existe igreja perfeita. Se existir, não entre. Por isso, meus irmãos e irmãs, essa noite eu me sinto muito contente por ter estado aqui e falar acerca da providência de Deus. Falar da providência de Deus sempre me emociona muito, porque é o que nós vivenciamos, no respirar, no dormir, no trato, em tudo o Senhor está nos governando e nos dirigindo. E esta é uma boa notícia. Creio que também é importante deixar registrado que estas pessoas ímpias, elas pensam que sabem o que estão fazendo, mas não sabem. Pensam que sabem o que estão dizendo, mas não sabem. Porque a nossa jornada é como um tipo de rio. De um lado da margem nós temos a igreja do Senhor, os salvos, os eleitos, os do pacto. Do outro lado nós temos todos os ímpios, aqueles que não professam Jesus Cristo como Senhor, o seu Salvador. Não existe uma terceira margem. Não existe uma margem onde estão aquelas pessoas que dizem que são neutras, que simplesmente vivem a sua vida e não querem incomodar ninguém. Não, só existem duas margens num rio. Não existe uma terceira margem. E nós precisamos estar na margem correta, na margem dos eleitos de Deus, aos quais creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a qual eu espero que todos vocês que me ouvem possam estar nesta mesma margem.
Porque existe a outra margem, daqueles ímpios que não professam o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Haverá um dia em que todos os joelhos hão de se dobrar diante do Senhor. Os nossos, o da margem dos eleitos, irá se dobrar de maneira voluntária e espontânea ao seu Senhor, porque nós somos a noiva de Cristo. E os ímpios também, como Dagom, irão dobrar-se diante da presença de Deus, pela sua grandeza, mas não experimentarão o mesmo destino que sua igreja. A minha oração é que você, no último dia, possa dobrar os seus joelhos como a igreja do Senhor. Não precisamos mais pensar em Dagom. Que Deus nos abençoe. Amém.